estamos sendo ameaçados, estamos sendo perseguidos. Nós não sabemos por qual razão, por qual motivo nós estamos sendo assassinados. Só por nós defender nossa terra, que é a nossa mãe, né? E aqui na base tem gente dando a vida também, que somos nós, os guardiões, entendeu? O futuro nosso está sendo, todo dia sendo flechado. Pode ser uma viagem sem volta, né? É muito arriscado, né? Para nós, né? E para nós todos, não só para dentro de Terrara, né? O importante é a gente quer ver a floresta em pé, né? Tudo verde, como a gente está vendo, né? A imagem muito linda, cara. É muito lindo mesmo. Não tem como dizer que a floresta, sem a floresta a gente não vive também, porque não tem dinheiro no mundo que compra esse restinho de mato que nós temos. Nós temos que proteger. Estamos aqui para proteger, né? Modo de cura. Quem vai proteger para nós? Quem vai cuidar? Né? Do jeito nós. Não, pai. Pode emprestar para nós aí que é tranquilo, aí nós vamos devagar. O gasolina dele é um Honda, como gasolina demais. Nós vamos descer para aquele ramal lá, aquele principal, que é 2. Né? Conforme a hora, de lá para cá, aqui a gente vai entrar em outros. Mas vamos descer para o principal, que é o último, né? Porque se nós for daqui para lá fazendo, de repente não faz nenhum e nós não vamos chegar lá. Nós estamos fazendo coisa legal, não é coisa irregular. Nós estamos protegendo a floresta, né? É um trabalho dos guardiões. Então, não estamos fazendo um trabalho escondido, né? O mundo tem que ver o nosso trabalho, né? O pessoal que luta pelas florestas, pelo meio ambiente. É muito importante saber, ó, no Maranhão, Terra Indígena Caru, tem um grupo de guardiões que trabalham dessa forma, protegendo a natureza para todos nós. E a primeira vai ser essa descida aqui, que nós vamos fazer, andar no ramal, que foi falado já que o nosso coordenador geral repassou para a gente. E vamos ver o que é que está acontecendo por aí, né? Se tem alguma madeira tirada, se estão no garapé, se estão no rio. A gente vai reparar. A gente andou ontem aí de lá para cá, nós vimos o soldado ali, observou umas madeiras ali. A gente vai lá nesse foco lá, dá uma olhada lá, onde é que ele que observou. Eu não vi, ele que viu lá, ele vai levar a gente lá. Que veio o pessoal, fizeram aquela reportagem, tá? Eles estão continuando pela madeira. A informação que eu tenho, até o parente falou. Eles estão descendo de noite com a madeira. Estão descendo de noite. Eles que estão descendo é de noite. De noite com a madeira. Bota na canoa e vai. É mais fácil para eles. É, que tem uma casa ali que dá apoio para eles. Ali, Vão bem jogando aí na perto. beira do rio. Vamos lá? Olha, pra você ver o tamanho do desmatamento, né, que eles fazem. Aí, ó. Destrói muita árvore. Isso aqui é Só por essas pestinhas aí ele destrói um bocado. Então, são coisas que a gente Só derriba uma madeira e mata outras ao redor. Uma árvore centenária.
essa organização, né, esse grupo de guardiões, o guarda florestal, guarda ambiental, que tem vários, né, no Brasil, tem muita importância, né, de grande importância para a gente fazer preservar, né, a natureza, as florestas, né, porque é daqui que nós sobrevivemos, né, e aqui é o território, né, o território indígena, que nós sobrevivemos daqui. Então se nós mesmos não cuidar, se for esperar pelo Estado, pelas autoridades, é o que está acontecendo, né? É só destruição. Aí futuramente não vamos ter mais nada, né? Uma floresta dessa bonita aqui, ó. E aí futuramente não vamos ter mais nada. Nós somos preocupados aqui também com os índios, os isolados, né? Que os que vivem aqui também, nós temos uma grande preocupação por eles. Eles são os seres humanos, mas que não têm contato com ninguém, não sabem esse mundo louco que é aqui fora, né? Então quem tem que fazer por eles somos nós, para proteger essa floresta. Nós protegendo, nós já estamos fazendo o máximo, né, para eles viver livre aqui do jeito que eles querem. Se eles não querem contato com o homem branco, não é problema não, é a decisão deles. Então nós temos essa preocupação muito grande. E eles estão aqui, ó, aqui na mata. E é por isso que nós fazemos esse trabalho aqui de proteção, de proteger, fazer o monitoramento, né? Nós não somos um grupo de milícia, nós somos guardiões da floresta. Então, o trabalho que nós fazemos aqui é para proteger. Todos os guerreiros são obrigados a lutar e morrer pelos nossos territórios, porque os nossos
antepassados, né, os nossos tumui, já se foram. Eles lutaram por isso aqui, eles próprios deram a vida por isso aqui. E aí a gente precisa, né, do apoio do Estado, né, que traga uma esperança, né, para a vida, né, dos povos indígenas. E também do nosso parente isolado, os Abaguajá, que estão na vulnerabilidade aí, né, no mundo inteiro. Acho que tem que ser por meio da justiça realmente, né, para acontecer essa coibição realmente desses infratores aí ilegal que tem dentro da terra indígena Araribóia, né, assim enfraquecendo a nossa questão cultural, né, na questão do desmatamento, né, onde os nossos filhos e netos não vão mais ter um conhecimento tradicional do nosso povo. Oi. Guardiões, na escuta. Já vendo da cara, não é muito 2 km ou 3 km, né? Isso vai facilitar aqui no Marico House, né? Para bem, né? Tem 2 grupos, tá? Mas tá certo. Não tá um pouco abano. Nerhau com rádio, né? Drone. Mas drone vai facilitar muito aqui no Marico House, né? Onde madeireiro e tal, você a minha gente colocada é arma, né? Para poder sacar madeireira que pegou, né? Que invasores, né? A gente está reunido aqui para a gente fazer um monitoramento próximo à nossa aldeia aqui, ver se tem alguma invasão de madeireira. A gente está lá por isso nós estamos aqui reunidos aqui para a gente fazer esse monitoramento. Dogoi meter. Foi bom, né, por ter feito essas ações em prol da vida, né, da terra indígena Araribóia. Quando eu falo vida, inclui umas duas nações aqui dentro da terra indígena Araribóia, que é o Zauá, né, e os Tanenterrara. Então, o trabalho dos guardiões, nosso trabalho, que é de todos nós, fazer a proteção do nosso território, defender um pouco de terra que nós resta. E aí a gente fez um impacto direto contra a invasão do território pelos terceiros, né, como na questão dos madeireiros, né. Isso focou mais na questão dos madeireiros, porque os madeireiros vem assassinando os parentes, os Guajajara. Paulo Paulino Guajajara foi morto numa emboscada no Maranhão. 2 índios da tribo Guajajaras morreram em um atentado. A prominent indigenous leader in Brazil. Os crimes chamaram a atenção do mundo todo. He was shot dead on Friday in North. Essa guerra, ela é existente e anunciada, né?
Basta ver a quantidade de denúncias já feitas ao longo de todos esses anos dos indígenas contra a exploração madeireira, dos assassinatos dos indígenas, de ameaças de indígenas. O enterro do líder indígena Zezico Guajajara foi hoje na reserva indígena Araribóia, no centro-oeste do estado, onde ele foi assassinado na terça-feira com um tiro de espingarda. Zezico Guajajara era a principal liderança na região e já tinha relatado à FUNAI desde janeiro que vinha recebendo ameaças. Foi a 5ª morte de índios no Maranhão em 5 meses. A 2ª liderança assassinada neste período. É preciso que esse tipo de coisa pare. Eu vou morrer, assim como meu tio morreu lutando, defendendo a minha causa. Não só nossa região Sutil, né, mas defendendo a causa de todo o território. Se hoje nós estamos aqui, né, porque eles, né, pessoas que lutam, né, lutaram, né, deixaram isso aqui para nós. E a gente acaba, né, desse jeito aqui, ó. Eu sou o próximo também, nós tudinho aqui. Nós estamos sendo ameaçados, nós estamos sendo perseguidos. Nós não sabemos por qual razão, por qual motivo nós estamos sendo assassinados. Só por nós defender nossa terra, que é a nossa mãe, né? Sempre está aí lutando junto com a gente. E essa eu sou o próximo também. Eu vou acabar desse jeito também. O Tizezico não morreu lá na terra dos outros, não, né? O Tizezico morreu aqui dentro do nosso território Araribóia. E só porque ele morreu a gente vai desistir, a gente vai recuar? Não, nós não pode recuar. Nós temos que lutar pela nossa terra, nós temos que morrer defendendo a causa que é nossa, que enterrar mais. Aí qualquer se até como 2 meses você pode sair nessa água americana qualquer nera né mas mãe como e corona deve aquilo e muro ir pegar a mãe essa na cuidar com a mãe tu é quando deve tá que era irmã aqui mudando o ramo calvo mas isso aqui cabalero aqui se o pátrio que mate mal se não devia vista mas ela não pode tirar tudo mas vindo aqui depois vamos tirar foto se não de pé tudo mas vendo por aí cota cai se não me ali ele muito mal ela foca claro ele palma aí claro aí comprou que quero para me cruzar aqui para canguer pode educar claro mas e é que não desistir com a luta quando o pau aqui mas por ver passa né do lua até tal se não para vir aqui mas e claro vai não mas né sanel recoptar com o jalmo tá sanel o jalmo recosta eles ficam doentes com a falta dele, né? Chamando o pai dele, chamando onde o pai deles foi. Aí eu fico sozinha lá em casa com eles. Aí eu falo pra eles que eles foram fazer uma atividade muito perigosa. Eu também falo pra eles, mas eles sempre falam pra mim que não tem jeito, que a vida dele vai ser assim pra sempre, dependendo dos povos que nós povos. Nós não queremos que o senhor Zezico Guajajara, grande liderança, seja só mais um.
Mas como eu disse para vocês, o nosso líder, Zezico Rodrigues Guajajara, ele nunca ensinou para nós fazer justiça com as próprias mãos. Eu não posso fugir dessa luta. Certo? Eu não posso fugir dessa luta. Se eu fugir dessa luta, eu vou estar sendo um covarde. E o meu pai, o meu professor, o meu educador, o meu amigo, o meu tio, diz que o verdadeiro guerreiro nunca morrerá de braço cruzado. Para falar a verdade, eu não vou mentir, porque eu sou de carne e a carne é fraca. Eu tenho vontade de desistir. Eu tenho vontade de fugir da luta. Mas eu tenho medo de eu ser só mais um também. Entendeu? Por que eu tenho medo de eu ser mais um? Porque eu não estou vendo justiça. Eu não estou vendo nada a ser feito. Entendeu? A violência no Maranhão, né, contra os povos indígenas é uma violência que ela, né, tem ceifado a vida de muitos indígenas. É um levantamento que a gente faz de acompanhamento desses povos. A gente tem identificados de 2003, né, a 2023. A gente tem aí uma margem de 80 indígenas assassinados, né, só aqui no estado do Maranhão. O corpo dele fica aqui, mas a história dele, os ensinamentos, as lembranças ficarão com a gente. Fica aqui na terra que ele amava, próximo do povo, que ele amava muito, a vida dele era isso aqui. Lutou muito, deu a vida. Araribóia, em especial, a gente tem 2000, é alarmante, né? Dizer, 2000, a gente pega 2005 até 2023, em torno de 28 indígenas assassinados. Somos capazes de realmente enfrentar essa grande ameaça contra os nossos direitos. Só vamos desistir de defender a nossa terra só quando o Caraíu matar nós tudinho. Aí sim, nós desistimos. Nós somos a raiz de uma árvore que já foi derribada, mas nós permanecemos. Nós vamos lutar enquanto força nós tivermos. Muitas das vezes também aconteceram outras fatalidades com os índios isolados ao Aguajá, então por isso nós decidimos ter essa conversa entre nós, entre as lideranças, e decidir que formasse os guardiões da TI indígena Araribóia, e como foi liderado por mim na primeira gestão e no primeiro mandato da coordenação geral dos guardiões. É na chuva, sem ter apoio de outras autoridades, só com a nossa força. Da própria Cocalite que está aqui dentro para ajudar a defender, né? Nunca fez essa parte, né? Mas mesmo assim nós nunca deixamos de lutar e nem vamos deixar, né? E nem desistir, jamais desistir. Insistimos e persistimos a nossa luta. Nós trabalhamos em coletividade. Porque nosso trabalho para as futuras gerações que virão, né? E eu não vou ver. E aí a gente está fazendo o caminho por onde eles vão precisar da natureza, da floresta, da fauna. Isso que nossa futura geração vai precisar. Então por isso a gente está fazendo esse trabalho importante para eles. Que teria, né? Nem um dos lideranças, nem cacique, nem FUNAI, nem a própria Polícia Federal e nem o IBAMA nunca conseguiu tirar os madeireiros de dentro da terra Araribóia. Mas com a coragem de Deus, que Deus deu para nós,
nós conseguimos, sem remuneração, trabalho voluntário, porque nós queremos que o nosso povo vive em paz, como a gente vive na liberdade que teria. E hoje o nosso trabalho está sendo divulgado no mundo inteiro. O mundo inteiro está sabendo que nós hoje existimos, os guardiões da terra indígena Araribóia. Então o trabalho dos guardiões é isso, né? Vamos sempre continuar por esse trabalho de proteção, da alta proteção do nosso território, né? Que não é só nós que precisamos, né, viver, os nossos descendentes também precisam viver também, né? E precisa dessa floresta para garantir a cultura, as tradições, né? Enfim. Então esse é o nosso trabalho, o combate ao crime ambiental dentro do nosso território. E lutamos para a preservação da nossa natureza. Isso aqui, para nós, é tudo, nosso território. Sim, os madeireiros estão próximos aí também. Daqui a gente está ouvindo eles, motosserra. Aí a gente também não pode se aproximar deles, porque além de nós lutar pelo nosso território, lutar pelos nossos recursos naturais, eles vêm lá de longe lá para assassinar guerreiros, para matar Guajajara.